Olá, tudo bem? No dia 12 de outubro é um dia importante para a Igreja Católica, porque se comemora o dia de Nossa Senhora da Aparecida. Segundo a história da Igreja, a tradição da Igreja, no ano 1717 foi encontrada uma imagem, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, no rio Paraíba. Foi encontrado por 3 pescadores. Eles encontraram essa imagem mutilada. Eles encontraram uma parte, depois encontraram a outra. E segundo a história, após ter encontrado essa imagem, eles fizeram uma pesca milagrosa. Eles associam essa pesca milagrosa a essa imagem. Desde então, essa história foi espalhando e a Nossa Senhora da Aparecida passou a ser venerada, passou a ser adorada. E nesse dia os católicos eles fazem culto a Nossa Senhora da Aparecida, que se tornou a padroeira do Brasil. Por mais que os católicos sejam bem intencionados, por mais que eles fazem isso pela fé, a gente sabe que esse costume, esse tipo de adoração, é contra a palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 15, no verso 6. Aqui Jesus diz assim: esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Assim invalidades a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ele fala no verso 8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus está falando isso em relação ao 5º mandamento. Porque no tempo de Jesus, o 5º mandamento foi invalidado por causa da tradição da religião daquela época. Eles inventaram uma tradição que invalidava esse mandamento. Jesus foi contra isso. Então Jesus foi contra invalidar o 5º mandamento. É claro que também que não se pode invalidar o 2º mandamento, porque o 2º mandamento da palavra de Deus, dos 10 mandamentos, o 2º mandamento, fala para não fazer imagem de escultura nem adorá-las. Então não se deve adorar imagem segundo esse mandamento. E a gente sabe que na Igreja Católica esse mandamento, o 2º mandamento, ele foi substituído. Então não existe esse mandamento para não adorar a imagem, não existe no catecismo da Igreja Católica. Exatamente por isso, porque a Igreja Católica, ela adora a imagem. Por que isso aconteceu? Por que isso acontece? A gente sabe que isso foi profetizado, inclusive no livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 25. Ali fala de um poder que ia surgir, iria mudar os tempos, ia mudar também a lei, ia mudar a lei de Deus. Isso surgiu quando o Império Romano se tornou também, podemos dizer, um império religioso. Quando a Igreja Cristã se uniu com o Estado, a Igreja Cristã Apostólica se tornou a Igreja Apostólica Romana. E com isso foi colocado na Igreja várias tradições. Inclusive a tradição de adorar a imagem. Por isso que a Igreja Católica adora a imagem. Mas segundo o próprio Jesus, isso invalida a palavra de Deus. A gente sabe que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. Jesus fala que não deveria invalidar o 5º mandamento. É evidente que não se deve invalidar também o 2º mandamento. Esse mandamento é bem claro que não se deve fazer imagem de escultura. Não se deve adorá-las nem prestar culto. É isso que se faz nesse dia, no dia 12 de outubro, especificamente nesse dia. Faz essa homenagem a Nossa Senhora da Aparecida, que é uma tradição da igreja. E muitas pessoas adoram essa imagem nesse dia. Então fica bem claro na Bíblia que é contra a palavra de Deus.
É importante as pessoas terem esse conhecimento, porque às vezes as pessoas fazem isso, você tem conhecimento da palavra de Deus, não para ler a Bíblia, para entender essas coisas. E as pessoas muitas vezes fazem isso inocentemente, mas a Bíblia é bem clara que não se deve fazer homenagem à imagem de escultura, nem se deve adorá-las. E com isso as pessoas estão invalidando a palavra de Deus. E com isso também as pessoas estão se afastando de Deus. É no momento que nós mais precisamos de Deus, que nós mais precisamos adorar o próprio Deus, as pessoas vão se afastando e vão deixando de seguir a palavra de Deus, seguir os ensinamentos de Deus, para seguir ensinamentos da igreja, tradição da igreja, que são, como diz a Bíblia, preceitos e doutrinas de homens.